Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Michel Nascimento. Eu sou responsável por projetos de transporte rodoviários aqui na DSV Brasil. A ideia aqui é recebê-los. A ideia é agradecer a presença de todos. O intuito do nosso encontro hoje é poder tratar um pouquinho mais sobre um tema de suma importância para a DSV e para todos nós aqui envolvidos, que é a certificação OEA. Todos já sabem, mas nunca é demais frisar, o OEA é um tema de suma importância para os nossos clientes, para a DSV, para vocês, nossos fornecedores, nossos parceiros, para a economia brasileira, para a seriedade do comércio internacional brasileiro. E tudo que a gente vem tratar aqui hoje vai trazer alguns pontos, algumas situações bastante críticas ou frágeis ou de suma importância com relação à segurança, conformidade, tudo isso tentando visando a facilitação do comércio internacional, a segurança das mercadorias para que não hajam contaminações, a seriedade que esse processo tem que ser tratado dentro do dia a dia de cada um. É um programa que tem reconhecimento internacional, então, mais do que nunca, fazer bonito dentro de casa e para que os nossos vizinhos internacionais possam nos reconhecer e possam ter essa visibilidade da seriedade do comércio internacional brasileiro. Consequentemente, a gente consegue aumentar a nossa competitividade, a reputação diante do negócio como um todo, sem falar da sustentabilidade. Então, o OEA ele tem um papel importante dentro do nosso dia a dia. A DSV, como um dos pontos de classificação, dentro da nossa classificação de importância, preza e faz com que a gente preste esse tipo de palestra, essa exemplificação, essa explicação de como a gente conduz o processo de OEA dentro de casa e, consequentemente, com vocês. E hoje, mais do que nunca, a gente vem fazendo mais essa etapa. Mas, antes de mais nada, queria novamente agradecer a presença de todos vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Gobi, que vai conduzir esse treinamento, essa palestra com vocês. Caso vocês desejem fazer compartilhamento do link dessa palestra com alguém dentro da organização de vocês, fiquem à vontade. Existirá, depois da palestra, ou mesmo durante a palestra, um canal para que vocês possam mandar dúvidas. Essas dúvidas podem ser direcionadas à DSV e também ao nosso palestrante, ao Gobi, cujo qual eu agradeço desde já. E precisando de qualquer tipo de situação, tanto a DSV como a minha pessoa, como o Gobi, estaremos à inteira disposição. Olá, pessoal. Boa tarde aí. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Gobi, da Aliança Consultoria. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão, né, de integridade e segurança na cadeia logística, entender um pouco do que é o programa de OEA e, como apresentado agora há pouco aí pelo Michel, fiquem à vontade já para colocar ali no chat sua dúvida, pergunta, se tiver. A gente vai ter o maior prazer de responder no final desse nosso bate-papo aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, para a gente começar, o que eu gostaria de trazer aqui? Nem todos os presentes, né, obrigatoriamente conhecem do programa de operador econômico autorizado. Então, a proposta inicial, antes da gente partir ali para algumas necessidades mais específicas, é trazer um breve resumo do que é o programa, para que a gente possa conhecer essa certificação que a DSV, né, possui, e ela vem também aí pedindo, orientando, cobrando os seus parceiros. Bom, o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa da Organização Mundial das Aduanas. Ele tem como propósito desburocratizar ou simplificar o comércio exterior através de um modelo moderno de gestão aduaneira. Esse modelo moderno, baseado em um processo de análise de risco, ou seja, empresas consideradas com baixo grau de risco, como aquelas certificadas, já certificadas, elas passam a usufruir de alguns benefícios que vão gerar mais celeridade ao processo, vão garantir, dentro do processo aduaneiro, seja de importação, seja de exportação, a possibilidade de trâmites mais céleres.
bem? E dentro dessa estrutura, é muito importante que as empresas compreendam da necessidade da implementação de controles, de processos, procedimentos, porque o programa de operador econômico autorizado, ele nada mais é do que um sistema de gestão, né, como, por exemplo, uma ISO 9001, que acredito, é uma das mais conhecidas, e que vai contribuir, né, para que haja a possibilidade de um entendimento mais claro, de um entendimento mais nítido por parte da organização de controle aduaneiro do país, aqui no Brasil a Receita Federal, e assim conseguir que as empresas venham a ser habilitadas. É um programa também voluntário, então não existe em si a obrigatoriedade, porém a gente vem acompanhando muito no mercado uma demanda muito grande por esse tipo de certificação, um interesse muito grande por esse tipo de certificação, que vale, né, as empresas pararem e fazerem uma análise deste processo. Também como fonte para que a gente possa entender um pouco de números deste programa aqui no Brasil, e aí são dados consolidados até o dia 31 de agosto de 2024, eles trazem que atualmente existe aproximadamente 650 empresas já habilitadas, gerando ali um total de 838 certificados emitidos e mais aproximadamente 291 empresas em processo de habilitação, ou seja, empresas interessadas, sejam elas importadores, exportadores, agentes de carga, né, ou outros que fazem parte da cadeia logística, buscando ali a certificação, aguardando com que a Receita Federal possa fazer essa verificação. E dentro desses números, um dos pontos que eu gostaria de enfatizar, tirando essa coluna, né, do ganho em si da operação, é a quantidade de negativas de certificação. Tá? E essa é uma preocupação muito grande nossa, da consultoria, e eu gostaria também de trazer um pouco dessa nossa preocupação aqui com vocês. Porque muitas empresas tentam, porém não conseguem, né? Ou seja, por falta de engajamento, ou seja, por falta de estrutura, mas em muitos casos, quase metade das empresas que buscam a certificação acabam não obtendo o resultado desejado, o resultado esperado. E isso acaba gerando um impacto muito negativo, principalmente na estrutura interna da empresa, e pode refletir também numa questão mercadológica. Porque hoje o programa de OEA ele traz ali uma orientação para que se trabalhe com empresas parceiras. Amanhã ele pode trazer isso como uma determinação e fazer com que muitos negócios deixem de existir por falta dessa habilitação, dessa certificação em si. Falando também um pouco desse processo de certificação, o que eu gostaria de trazer nessa tela para vocês? Como que funciona o fluxo de uma empresa no processo de habilitação? Então, esse é um dos pontos que muitas pessoas nos questionam na consultoria, buscando entender, né? Ok, tenho interesse, qual é o meu processo até eu obter essa certificação? Então, rapidamente trazendo aqui dentro desse gráfico a informação de, primeiro, as empresas precisam entender que o programa de OEA é um sistema de gestão, é um sistema de controles internos e que processos precisam ser estabelecidos em conformidade com o que o programa determina. Então, existem lá requisitos que precisam ser atendidos, que precisam ser trabalhados, seja pela empresa ou seja pelos parceiros comerciais, e nós falaremos de alguns desses requisitos aqui hoje,
para que a empresa que está buscando a certificação ela possa atender a demanda e, através do atendimento a essa demanda, ela obter em si a sua habilitação junto com a Receita Federal. Então, toda essa informação, ela primeiro precisa ser implementada dentro da empresa e, a partir daí, submetida para a Receita Federal. Nesta submissão, que foi aquele número ali que nós vimos na tela anterior, falando de 291 empresas aguardando, essa submissão ela vai fazer com que a Receita Federal receba a informação, analise a informação. Se houver a necessidade, ela pode pedir uma complementação, ok? E, através dessa complementação, ela vai agendar uma visita de verificação e validação desses controles. O propósito desta visita é garantir que todos aqueles controles, todos aqueles processos que foram apresentados, eles estejam sendo mantidos. Ou seja, que a empresa tenha não somente feito o desenvolvimento em si do procedimento, mas que aquele procedimento ele esteja ativo na estrutura da empresa, que as pessoas estejam executando aquela atividade no dia a dia e, principalmente, que evidências estejam sendo geradas com a finalidade de se comprovar, dentro dessa validação, que os processos estão sendo realizados. Havendo, a partir daí, uma aprovação, né, a empresa ela entrará num ciclo de monitoramento. Como também pode acontecer uma negativa, a empresa não ser certificada e ela ter que voltar a desenvolver os seus controles e seus processos para entrar com um novo pedido junto com a Receita Federal. Dentro desse contexto todo, o que é fundamental ou até mesmo de extrema importância? Que se tenha um trabalho de desenvolvimento estruturado, né, que ele esteja ali sendo suportado pela alta administração da empresa, pela diretoria da empresa, e que todo esse trabalho desenvolvido seja desenvolvido através de um alto índice ou alto nível de excelência. Porque se nós desenvolvermos qualquer projeto de qualquer maneira, a chance, a probabilidade de haver uma negativa nessa atividade de validação por parte da Receita Federal, ela acaba sendo muito alta e vai impactar negativamente o processo para a empresa. Ainda dentro desse contexto todo, o que eu gostaria de trazer a vocês? Pelo nosso histórico de processos, pelo conhecimento da consultoria adquirido ali ao longo dos anos, existem alguns fatores que trazem um impacto maior, né, para o desenvolvimento da certificação, e esse processo acaba gerando muitas vezes, sendo ele o fator decisivo da certificação ou não por parte da empresa. E eu gostaria de compartilhar um pouco aqui com vocês esses pontos que nós chamamos aqui de principais desafios. Vamos lá. Começando por esses 3 que estão apresentados aqui na parte de baixo: cultura organizacional, engajamento de pessoas e qualificação. Estes são os fatores de maior impacto no sucesso ou no insucesso dentro de um processo de certificação ou manutenção de uma empresa. Por que eu trago isso a vocês? Porque se as pessoas da empresa não estiverem engajadas em desenvolver controles e, principalmente, em implementar esses controles, garantindo que no dia a dia estes sejam mantidos e, principalmente, aprimorados, dificilmente a empresa vai ter sucesso na demonstração de evidências no futuro. Ou seja,
na visita de verificação e validação por parte da Receita Federal. Um outro ponto que é muito importante também dentro desse processo, e a nova estrutura do programa de OEA traz com uma ênfase muito forte, é a necessidade de qualificação. Pessoas mal preparadas não entregam o resultado desejado. Ou seja, se eu tenho uma equipe que não tem conhecimento do que precisa efetivamente ser feito, haverá uma dificuldade muito grande dessa equipe trazer o feedback determinado ali ou esperado pelo gestor, pela empresa como um todo. E dentro desse engajamento, dessa qualificação, entra também a questão cultural. Né? É muito importante que os gestores, né, a diretoria da empresa, compreenda que a mudança ela se faz necessária a partir do momento que nós temos ali um novo mercado trazendo essa demanda e, de certa maneira, gerando até mesmo uma segregação. Essa segregação acaba sendo o quê? Eu poder ou não contratar uma transportadora, sendo que ela tem ou não uma certificação, como essa que nós estamos trazendo aqui. Então, hoje, pode ser que isso não seja ainda um fator tão decisivo, mas nós já temos muitas empresas que trazem para dentro da estrutura a seguinte questão: eu somente trabalho com empresa OEA. Se não for, nós não trabalharemos. E por que isso, né? Essa questão cultural, essa questão de engajamento, essa questão de qualificação, ela acaba sendo tão importante. Porque a partir do momento que uma empresa ela se preocupa em desenvolver um processo, em desenvolver uma estrutura, ela passa, a partir daí, também a oferecer uma melhor condição de negócio para o mercado. É um produto diferenciado. E esse produto diferenciado ele está ligado diretamente à forma de gerenciar, à forma de controlar as atividades que são executadas por vocês. Então, nós temos ali os 5 pontos acima que vão determinar o quão diferente o seu produto ele passa a ser percebido pelo mercado, através do desenvolvimento de processos, de procedimentos, da maneira como seus profissionais lidam com certos temas, né, ou certos contextos da organização, e isso passa a gerar o ganho desejado para as empresas. Dentro desse contexto todo, eu gostaria de entrar aqui com vocês em alguns temas que são hoje demandados pelo programa de OEA e que muitas vezes não são não mesmo entendidos ou até mesmo aplicados pelas empresas. Então, a proposta que falando muitas vezes com transportadores, com os parceiros da empresa DSV, é trazer um pouco da informação que é demandada pela equipe do rodoviário, pela equipe de price, para que vocês possam compreender da demanda e, principalmente, né, cumprir com essa demanda. E um ponto muito importante, estas informações que serão trazidas aqui, elas serão trazidas, claro, de uma forma mais generalista, mais superficial, mas que deve ser interpretada e trabalhada internamente, levando essa informação lá para quem está na operação, né? Seja o pessoal do administrativo, seja o pessoal do operacional, muitas vezes aí quando a gente tem uma transportadora falando diretamente com o motorista. Então, é importante a gente se atentar aqui a esses pontos que o programa traz e que, a partir de agora, vão ser cada vez mais cobrados, exigidos de vocês.
Então, o primeiro ponto, né, é com relação à inspeção da unidade de carga. Por que a gente faz essa inspeção da unidade de carga? Primeiro, para garantir que aquela mercadoria que está sendo transportada por vocês, ela não está contaminada. Eu não sei se é de conhecimento dos que estão presentes, né, participando, mas hoje o Brasil ele é um dos países que tem o maior volume de exportação de drogas não sintéticas no mundo. Nós não somos produtores, mas nós somos um grande hub de distribuição de droga. Então, quando a gente fala na necessidade de inspecionar, o propósito ele está associado a isso, a inibir que o tráfico internacional de drogas ele possa utilizar dessa estrutura, ou seja, dessa cadeia logística com empresas lícitas em uma atuação ilícita. Tá? Então, de novo, a proposta é dificultar que haja uma movimentação não declarada de produtos dentro do seu processo, dentro do seu veículo. O que a Receita Federal ela se preocupa, né? É com a segurança física. Então, não adianta a gente pensar, olha, mas eu tenho aqui um PGR, uma seguradora que me ampara. O PGR, a seguradora, ela não está olhando para o tráfico de droga, para o tráfico de arma ou pela movimentação de algum produto ali não declarado. Ela está simplesmente olhando para o roubo e para o furto. Então, o roubo e o furto eles estão amparados. Já a movimentação ilícita, que pode envolver tanto o motorista como o representante da empresa em um contexto, né, de contrabando internacional ou tráfico internacional de drogas, o teu seguro, o teu PGR, ele não vai cobrir. Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização para poder olhar para o processo e, através desse processo, fazer ali as ações que são demandadas, que são exigidas pelo programa, né, através da certificação aqui da DSV. Um outro número que eu acho que é importante nós trazermos aqui, apesar de eu já ter falado, é o número de apreensão de drogas por parte da Polícia Federal aqui no Brasil, ele vem aumentando significativamente. E eu acredito que muitos de vocês que acompanham as mídias televisivas, né, sejam canais abertos, fechados, ou a própria mídia digital, através da internet e tudo mais, devam ter acompanhado pelo menos umas 2, 3, 10 vezes nesse ano notícias de apreensão de droga, notícias de apreensão tanto em portos, aeroportos. E essa mercadoria, para que ela chegue no porto ou no aeroporto, ela vai depender exclusivamente deste canal que a gente está aqui conversando, né? Do transportador, do agente de carga, do recinto alfandegado que fez ali dentro, né? Houve ali a apreensão dessa mercadoria. Então, de maneira direta ou maneira indireta, todos que estão aqui presentes estão envolvidos, né? E de certa forma podem se comprometer negativamente se não tiver uma correta gestão sobre esta atividade. Também por questões de curiosidade, né, a gente trouxe aqui uma estatística, se eu posso assim dizer. Essa estatística ela foi levantada por uma empresa colombiana, na verdade não é um estudo nem brasileiro, é uma estatística levantada por uma empresa colombiana, chama-se AES, que é a Associação de Empresas Seguras, na Colômbia, e ela traz, né, um estudo de onde que essas drogas são mais ocultadas dentro de um veículo. Então, a gente tem ali, né, o volume mais significativo de aproximadamente 35% focado dentro da carga. Então, mercadoria ali inserida ou junto ou entre a carga, fazendo com que o transportador ele vá movimentar isso para dentro ali da estrutura.
Então, traz ali alguns números que vale a reflexão de onde essa droga ela pode ser inserida dentro do teu veículo. Por que nós estamos falando isso com vocês aqui? Porque quando a gente olha para o programa de operador econômico autorizado, e principalmente para um agente de carga, né, que é o caso aqui da DSV, nós temos os parceiros comerciais fazendo uma parte do processo muito importante, que está associado ao quê? À movimentação da mercadoria. Então, dentro do processo, o freight forwarder, o agente de carga, ele não vai ter acesso em si à mercadoria, mas ele vai, em algum momento, delegar essa responsabilidade a uma transportadora. Essa transportadora, por vezes, não é certificada, ela não tem o controle, ela não tem a gestão esperada, e isso começa a trazer uma preocupação. Por quê? A certificação da DSV, do agente de carga, ele pode ser comprometido, a certificação ela pode ser comprometida pelo não atendimento dessa certa demanda. Então, os parceiros comerciais eles passam a ser extremamente importantes a esse processo. Tá? Para que a gente possa entender, na estrutura do programa de operador econômico autorizado, a Receita Federal ela traz, né, o parceiro comercial, ou o conceito de parceiro comercial, aquele que lida diretamente com a mercadoria ou com a informação relacionada a ela. E espera-se que haja um comprometimento por parte desses parceiros para garantir os altos níveis de confiabilidade que são exigidos pelo programa. Então, nós contamos muito com essa participação de vocês, esse engajamento, esse envolvimento de vocês para atendimento a essa demanda. Bem? O que nós trazemos aqui como responsabilidades, né, dos parceiros? Ou seja, o que é atribuído a eles? Que os funcionários destas transportadoras que são contratadas para a movimentação dessa mercadoria tenham uma instrução, né, para se revisar toda a documentação do transporte, toda a documentação do processo, para garantir e identificar possíveis cargas suspeitas. Então, o que é para o programa de OEA essa ideia da carga suspeita, né? Então, a gente traz aqui alguns exemplos. Que ela está originada ou destinada a algum local em comum, aquele no qual o teu exportador ele frequentemente não utiliza, né? Pagamentos em dinheiro, pagamentos em cheque, que isso pode demonstrar sinais de lavagem de dinheiro, né? A utilização de rotas não usuais, como exemplo aí, tá? Que venham a comprometer o processo. Ou ainda, ausência ou falta de informação, que acontece, né? Aquelas empresas que estão com uma demanda ali talvez extremamente urgente, e ele não passa as informações completas, e a ausência dessa informação completa ela pode expor negativamente o processo. Também é de responsabilidade dos parceiros, e aqui falando dos transportadores, ter uma estrutura definida para a realização da movimentação dessas mercadorias. Então, o que a gente fala em ter uma estrutura definida? Primeiro, ter um rotograma estabelecido com rotas, previsões de paradas, né? Se houver desvios de rota, algum desvio significativo, que se tenha ali um sinal de alerta, e esse sinal de alerta possa identificar o porquê do desvio, porque dentro desse desvio de rota pode ocorrer uma contaminação, né? Evitar paradas, ou se não for possível evitar paradas, buscar por locais seguros, monitorados,
e, principalmente, né, tentar se distanciar ao máximo de regiões conhecidas como alto risco. Então, recentemente eu tive contato ali com uma transportadora que me sinalizou: olha, nós não movimentamos, por exemplo, para o Rio de Janeiro, porque nós consideramos que é uma região ali perigosa. É uma decisão da empresa. Então, foi feito, em algum momento, em algum grau de preocupação, uma gestão de risco sobre o processo dela, né? Atender ou não ali a uma região específica. Mas o que é importante nós trazemos é que não só executar o serviço, mas executar o serviço de maneira pensada, planejada, programada, para evitar que tais desvios venham a comprometer o processo. E ainda, tá, rastrear os meios de transporte. Uma das maiores preocupações do programa de operador econômico autorizado é garantir que os veículos estejam devidamente monitorados. Por quê? Porque, havendo qualquer demanda por parte do governo por uma identificação de contaminação da carga, nós precisaremos de evidências para apresentar para o governo e demonstrar por onde esse veículo circulou, qual foi o tempo de rota determinado e realizado, se houveram paradas, onde houveram paradas, né? E toda essa informação ela vai ser utilizada para fins investigatórios. E esses fins investigatórios vão definir se o motorista, se a empresa, se pessoas de dentro da empresa estavam ou não envolvidas com o processo. Tá? A ausência dessas informações, ela já vai trazer uma suspeita muito maior ali para o transportador, e isso pode, né, acabar envolvendo dentro de um processo civil e criminal. E também dentro desse contexto do monitoramento, sempre que possível, né, compartilhar as informações. Porque amanhã a empresa ela pode entrar dentro de um ciclo investigatório e o transportador, por exemplo, não ter a informação para poder suportar. Então, ter a informação apresentada, né, o registro, o controle apresentado de maneira prévia, ele é muito importante para que a gente possa garantir a existência da evidência, a confiabilidade do processo, o registro das atividades. Nesse contexto, o programa de operador econômico autorizado, ele traz na sua estrutura alguns requisitos específicos que falem sobre inspeção de unidades de carga e veículo. Tá? Então, o que é necessário dentro desses requisitos? Então, é ter um processo estruturado com vistas a garantir a inspeção das unidades de carga e dos veículos. Para tanto, são apresentadas duas metodologias que foram, né, importadas assim de um programa norte-americano que se chama CITPAT, que é a inspeção da unidade de carga através de 7 pontos de controle, de inspeção, e a inspeção dos veículos, né, com 17 pontos de inspeção. E nesse processo, nesse contexto, sempre que nós formos realizar uma inspeção, é necessário que sejam registradas em uma lista de verificação, contendo ali algumas informações básicas, como data de realização da atividade, horário de realização, quem foi que realizou, qual foi o container, qual foi o veículo, qual é o motorista que vai executar aquela atividade, para que, ao longo do tempo, a gente possa ter a possibilidade de rastrear quem fez o processo, quem conduziu o processo, e assim sucessivamente.
E o programa também nos orienta para que essas inspeções elas ocorram preferencialmente em um local de acesso controlado e, se possível, monitorado por um sistema de CFTV. Porque a partir do momento que nós temos a realização de uma inspeção sendo monitorada, a gente também tem ali a possibilidade de identificar se aquele inspetor, se aquele motorista está realmente executando atividade ou se ele está apenas pegando o checklist e fazendo ali o risco, dizendo, olha, eu vi e efetivamente não tendo realizado o processo. Até porque a falta de treinamento, a falta de qualificação, que a gente comentou um pouco antes, não vai trazer, né, a ausência desses treinamentos, não vai trazer a conscientização necessária para o motorista para que ele possa entender a importância ou não deste processo. Então, para que a gente possa falar um pouquinho dessas maneiras, dessas formas de inspeção, eu gostaria de começar com a inspeção dos 7 pontos, ou também, né, hoje chamado de 8 pontos, quando a gente trata dos contêineres refrigerados, que tem ali o refrigerador e que é um local também de possível guarda, né, desse produto ilícito. A inspeção dos 7 pontos, que está aqui apresentado, ela deve ser realizada com o objetivo de não somente identificar avarias, né, odores, como muitas vezes já é realizado por alguns segmentos de mercado, mas garantir que essas unidades de transporte elas não tenham passado por uma modificação estrutural. O que é essa modificação estrutural? Um fundo falso, uma parede falsa, um piso falso, né, que vem ali visualmente demonstrar que essa unidade de transporte ela foi adulterada e que dentro dela possivelmente exista ali algum produto ilícito que tenha sido colocado antes mesmo do motorista coletar esse container num recinto alfandegado. Como eu demonstrei ali para vocês naquele desenho em que ele mostra ali os possíveis pontos de contaminação, né, é possível que mercadorias sejam inseridas num teto, num piso, né, numa parede lateral e que isso venha contaminar ali o processo. Para tanto, é importante que dentro desse processo de inspeção, né, faça-se ali uma verificação, entrando dentro daquela unidade, né, verificando a sua estrutura e, sempre que possível, utilizando de alguns equipamentos que podem contribuir para facilitar a vida do inspetor. Como, por exemplo, uma fita métrica, uma trena laser, né, um martelo de borracha para que se possa bater na estrutura e verificar ali se existe alguma parede que não tenha, talvez um som oco, como por exemplo, né, espelhos para que possam ser utilizados e também medir, né, a altura entre piso e teto, verificar os blocos de ventilação e assim sucessivamente. Também, né, como a gente já comentou, olhar as paredes para verificar se não existem desníveis entre a parede, né, uma parede e outra. Garantir também que essa unidade de transporte ela tem ali os seus dispositivos de travamento, como a porta, a vedação, as travas de fechamento bem afixadas, né, sem que se tenha ali um parafuso frouxo, um rebite estourado ou alguma coisa assim. Então, a verificação ela se faz necessária para a garantia do processo. Quando nós tratamos dos 17 pontos, nós devemos levar em consideração toda essa estrutura do veículo em si, né, do reboque. Então, cabine,
a estrutura de quinta roda, a estrutura toda dele, que vai fazer parte, que ela vai também entrar ali ou no recinto alfandegado, ou fazer um cruze de fronteira terrestre, e que pode ocorrer a contaminação dessa carga. Então, para tanto, é importante que se faça também, né, uma inspeção de motor, de quinta roda, né, de sistemas de chassi, de sistemas de exaustão, tanques auxiliares de combustível, porque o produto ele pode ser colocado dentro desses recipientes ou até mesmo no próprio vão entre a roda e o pneu, né, de um step ou de uma roda e um pneu que esteja em circulação no equipamento. Então, essas verificações elas passam a ser muito importantes para a garantia de não contaminação da carga na qual você está transportando. E como eu já comentei aqui em slide anterior, de novo, né? Olhar as vigas, olhar os pneus, olhar as marcas de pintura, soldagem, que isso tudo pode trazer como um indício de contaminação ou um indício de alteração da estrutura do veículo transportador. Aqui eu trago umas imagens, né, que foram capturadas por parte do governo norte-americano de um processo de inspeção, ali onde tem, né, o inspetor com uma trena verificando o cumprimento do veículo, fazendo ali uma inspeção interna, né, verificando as condições de viga, da estrutura de fechadura, e sucessivamente, como a gente já comentou ali no slide anterior. Mas para que se tenha uma verificação um pouco mais visual, né, da necessidade de inspeção. E como eu comentei com vocês, né, sempre que possível, fazer as inspeções em locais monitorados, né, com o auxílio de uma lista de verificação, de um checklist, para que possa ser registrado ali qualquer divergência ou qualquer não conformidade encontrada. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão de gestão de lacres. Gestão de lacres também é uma preocupação muito significativa do programa de OEA, e ele traz para dentro da estrutura uma preocupação muito grande. Por quê? O lacre ele é o dispositivo de controle utilizado para o transporte. Então, aquele lacre que é inserido no momento do carregamento, no momento do embarque, ele precisa ser garantido até o seu local de destino. Porque qualquer ruptura deste lacre, ele vai demonstrar que houve uma violação nessa unidade transportadora e, através dessa violação, o risco de contaminação da carga por parte de um funcionário, por parte de um terceiro, ali junto ao processo. Então, implementar controles, implementar procedimentos que vão demonstrar a forma de aquisição, a forma de controle desses lacres é fundamental também para o processo. E garantir que esta informação dos lacres, né, eles sejam controlados para que haja a notificação, o registro e a comunicação de maneira correta. Então, iniciamos aqui um processo. Vou me utilizar de um lacre número 1350. Então, esse lacre ele precisa constar no conhecimento de embarque, no conhecimento de transporte, na ordem de coleta, na minuta, que vai ser destinada ali ao embarcador, que vai ser destinada no processo, para que se garanta a confiabilidade da informação. Tá? E, principalmente, dentro das empresas, limitar o acesso de pessoas a estes lacres. Por quê? Esses lacres eles podem ser, em algum momento, até mesmo clonados. Isso é uma prática já reconhecida de mercado, né? A clonagem do lacre,
E a partir do momento que eu tenho um grupo maior de pessoas obtendo essa informação, por consequência também eu tenho uma probabilidade maior de ter uma clonagem e o uso indevido desse lacre. No mais, né, sempre que esse lacre for inserido dentro de, né, num veículo transportador, é fundamental que o motorista, o conferente, a pessoa que vai fazer ali a colocação do lacre, possa garantir a real aplicação do mesmo. Então, o que é garantir a real aplicação? Primeiro, visualizar o mecanismo de travamento ali, né, para verificar se não existe nenhuma ruptura, nenhum parafuso frouxo, como a gente falou, nenhuma ausência de rebite e tudo mais. Depois, garantir que aquele lacre que está sendo inserido é o lacre correto daquela operação, que a numeração do lacre esteja correta, que ele não seja um lacre divergente daquele que está apresentado na documentação. Terceiro, né, garantir a real afixação do lacre. Então, fazer ali um trabalho de puxar, de rosquear, de mexer naquele lacre, para garantir que efetivamente ele esteja inserido naquela estrutura e que ele não vai ser retirado ao longo do caminho. E por que a gente fala, né, dessa questão de aplicar essa metodologia, que internacionalmente é conhecida como VVTT, que vai falar sobre visualizar, verificar e garantir essa fixação do lacre? Porque, como eu comentei agora há pouco, os lacres podem ser adulterados. Aqui a gente tem 3 imagens que mostram esse tipo de adulteração. Então, evitar que o transportador coloque um lacre, né, que está ali de alguma maneira adulterado, ou com uma numeração adulterada, ou fisicamente adulterado. Então a gente vê ali as 2 últimas imagens, né, que ele virou ali como se fosse uma porca, um parafuso, né, permitindo que ele possa ser rosqueado e desrosqueado a qualquer momento, ou até mesmo, né, ali com a mudança estrutural nas imagens que estão no meio, né, a mudança estrutural que impeça a correta fixação do lacre, né, através das anilhas. Então, isso tudo pode comprometer o teu processo. E, de novo, nesse comprometimento, o motorista pode estar envolvido, né, podendo ser ali um motorista da casa, podendo ser um agregado, um terceiro, ou não estar envolvido, mas que, de certa forma, ele passa também a se envolver a partir do momento que ele está carregando uma mercadoria e ele está movimentando essa mercadoria para uma área, um recinto aí alfandegado. E volto, né? Ter processos estabelecidos, não só para a realização dessas atividades, mas como também para comunicar caso um incidente aconteça. Então, é fundamental que os parceiros tenham a consciência e que eles possam agir de maneira proativa para evitar um envolvimento negativo dentro de uma investigação e que efetivamente ele possa contribuir com a apresentação de documentos, com a apresentação de informações, né, com a ação mais voltada em ser proativo do que mesmo ser reativo no processo. Vamos lá, falar um pouquinho com vocês aqui sobre um tema novo, também no programa de operador econômico autorizado, que ele trata da necessidade de se inspecionar a existência de pragas visíveis. Então, o programa ele traz na sua estrutura como praga visível animais, insetos, né, ou qualquer material orgânico ali de origem animal que pode gerar uma contaminação ambiental, como também plantas ou produtos vegetais ou outros materiais orgânicos,
como terra, água, né, que podem, em algum momento, gerar uma exposição negativa ao meio ambiente no destino dessa mercadoria. A gente sabe que o próprio Ministério o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, ele fala da necessidade de fumigação da madeira para a questão de besouros, larvas e tudo mais, porque a vinda ou a ida de um animal desse para um ambiente não controlado, que não tem ali um predador natural, ele pode levar a um problema ambiental muito significativo. E a partir dessa nova estrutura do programa, entrou também a necessidade de se fazer, né, no ato do carregamento, a inspeção dessas pragas visíveis. Como o agente de carga ele não está lá para fazer, né, o carregamento, e muitas das vezes, fica essa orientação, essa demanda também aos parceiros comerciais para garantir que, no momento do carregamento, né, que não haja, claro, na medida do que é possível de se fazer no ato do carregamento, né, do acompanhamento, que se identificar se a madeira tá demarcada, se não existe, né, na embalagem de madeira ou na própria estrutura do container alguma sujidade, como areia, como essas coisas, e sempre que possível, né, fazer uma limpeza, fazer ali uma retirada deste material que venha a contaminar. E no tocante à madeira, que são movimentadas, verificar se existe a marcação de fumigação, de tratamento, ou até mesmo visualmente identificar ali se não tem nenhuma larva, se não tem nenhum animal ali que possa gerar essa contaminação de processo. Tudo isso que eu venho comentando aqui com vocês, ele precisa ser realizado, a gente precisa dessas evidências, e essas evidências elas serão traduzidas através de registros. Por quê? Em uma auditoria, esses registros eles se fazem extremamente necessários. Então, é muito importante que toda a cadeia de abastecimento, né, toda essa cadeia logística, se comprometa com a realização dos processos, do registro dessas movimentações, para que a certificação ela seja mantida, para que o controle exista, para que a evidência esteja ali à disposição quando necessário. Então, é muito importante que um sistema de registro seja implementado, tá? E esse sistema de registro garanta, né, não somente a existência do registro em si, mas também que esse registro seja legível, que esse registro esteja completo, que esse registro esteja preciso, né, naquilo que ele está trazendo de informação, e que ele seja tempestivo. Ou seja, não adianta gerar um registro para uma auditoria, né, de um processo que aconteceu 1, 2, 3 meses atrás. Não adianta eu ter ali um formulário que busque informações como data, hora, número do container, número do lacre, nome do motorista, como exemplo, e essas informações não estarem preenchidas de maneira correta. Também não adianta nada eu ter um formulário desse escrito de uma maneira que seja inelegível, tá? Porque quem for pegar para fazer uma avaliação não vai encontrar a informação ou não vai entender a informação da maneira como ela está apresentada. Então é importante que a gente tenha esse controle, né, e essa forma de gerenciar os nossos processos para garantir que esse histórico ele exista e que ele seja efetivamente útil para o nosso processo. Como
penúltimo ponto, eu gostaria de trazer o quê? Essa questão da integridade dessas unidades de carga. Como a gente comentou aqui, através desses controles de inspeção, de pragas, inspeção de veículos, controles de lacres e tudo mais, é muito importante, né, que a empresa tenha, e aí, essa consciência de que a garantia da integridade da unidade de carga, ela deve ser mantida ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Então, todas as partes envolvidas, e o mote desse nosso bate-papo hoje é esse, né, de conscientizar e levar um pouco dessa informação para vocês, que todas as partes da cadeia logística, em qualquer identificação de suspeita de violação a essa integridade, possa prontamente reportar, né, e apresentar ali todas as causas que foram apuradas para aquela violação e, eventualmente, as tratativas. Então, não só o agente, o exportador, mas comunicar também, sempre que necessário, às autoridades competentes, seja ela uma polícia rodoviária, quando houver ali o rompimento de um lacre, seja a Receita Federal, para que eles, através da função que eles exercem, poder fazer uma análise, poder fazer uma investigação, ou até mesmo, né, a Polícia Federal na apreensão dessa mercadoria. E vocês, como partes dessa cadeia logística, participarem, volto, né, de uma maneira ativa dentro desses processos. Então, estarem atentos, não serem omissos ao processo, ele também é muito importante. Não só na parte física da carga em si, mas também ter uma atenção voltada à parte documental. Então, garantir que a documentação reflita efetivamente aquela mercadoria que está sendo despachada, né, que a gente tenha ali a confiabilidade da informação que está sendo gerada, na medida do possível, né, que o motorista faça ali a conferência de volumes, de etiquetas, né, garantindo que, olha, eu vim embarcar aqui 20 volumes, você está me apresentando 25 ou 18, existe uma divergência, vamos, né, tratar, corrigir essa divergência, até para não se fazer um transporte, ter a divergência e essa divergência gerar ali um contratempo para o processo. E, principalmente, pessoal, fazer um controle sobre aqueles profissionais que estão atuando dentro do processo. Eu entendo que hoje muitos transportadores, até por uma questão de mercado mesmo, e isso não é errado, se utilizam de, por exemplo, motoristas terceiros. Então, fazer uma correta identificação, fazer um correto cadastro deste motorista, né? Fazer uma inspeção dele lá junto à gerenciadora de risco ou outras formas que se fizerem necessárias, é fundamental para a gente garantir que nada vai acontecer e que vá comprometer ali, principalmente, né, a imagem da empresa. E havendo qualquer discrepância, havendo qualquer divergência, que se tenha ali uma indicação, ou seja, uma comunicação das partes responsáveis para que todo mundo possa identificar o que teve de divergência e, principalmente, tratar. Né? O erro, ele é passivo para qualquer processo. O que a gente só precisa na identificação desse erro, corrigir e não levar ele para frente, porque quanto mais para frente ele vai, mais exposto fica o exportador, mais exposto fica o importador, mais exposto fica o transportador, o agente, o despachante, e assim sucessivamente. Como último ponto que eu gostaria de trazer para vocês
esse nosso bate-papo aqui, ele teve mais um propósito, uma ideia de mostrar que existem alguns requisitos, que existem algumas demandas e que essas demandas elas precisam ser atendidas. Aqui não é uma questão de escolha entre fazer ou não fazer. A questão aqui é eu preciso ter essas demandas implementadas porque em algum momento, né, a Receita Federal, que é o órgão controlador, ela vai auditar o processo e eu preciso ter evidências que me demonstrem a realização, o cumprimento por parte daqueles que contratamos, né, vocês aí, para a demonstração de evidência. Então, não somente ter os processos, até porque os agentes de carga, geralmente, eles, né, informam o que precisa ser feito, eles apresentam ali, através de manuais, procedimentos, o que é esperado por parte desses parceiros. Eu acredito que vocês já devam até ter recebido ou estarão para receber da DSV esse encarte, mas é necessário que se haja um treinamento. Um treinamento para quê? Para aqueles que irão operacionalizar as atividades. Então, não adianta nada o departamento comercial receber a informação, dar o ok ali no e-mail, assinar ali uma declaração de que está ciente, sendo que essa documentação, essa informação, ela não chega até a equipe operacional. Então, um dos pontos mais impactantes que a gente tem é a falta de conscientização. Falou isso em alguns slides lá no começo. A falta de qualificação por parte das pessoas. Então, fica aí a dica, né? Tendo a informação, qualifiquem os seus motoristas, né? Orientem as pessoas da equipe operacional, porque são elas que irão executar isso no dia a dia. É através delas que os clientes de vocês irão cobrar o atendimento e é através da realização dessas atividades que pode ser garantir, né, a manutenção ou não da prestação de serviço também ao longo do tempo. A gente precisa se preocupar bastante para que no futuro próximo não se tenha ali um impacto financeiro ruim ou negativo, né, por um descumprimento de uma demanda de cliente, ou até mesmo para aquelas empresas que são certificadas ou interessadas na certificação, o não cumprimento da própria certificação de vocês. Bom, era isso que eu gostaria de trazer aí como bate-papo, tá? Mas antes da gente finalizar aqui, queria deixar uma mensagem rapidinho. Então, a mensagem tá aí. De novo, para as empresas que são certificadas, para aquelas que se interessam pela certificação, né, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é estar preparado, né, preparar a equipe, fazer com que as coisas aconteçam de maneira estruturada, fazer com que as coisas aconteçam de maneira a atender a demanda do cliente, ela tem que ser muito maior, né? Essa vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a própria vontade de vencer. Essa frase aí, ela foi apresentada por um profissional aí da área do esporte, Bernardinho, e a gente leva aqui como um dos pontos, né, bases aí para os nossos clientes. Então, todo começo de projeto, a gente traz essa mensagem. Se a gente não se desenvolver, se a gente não implementar processos, controles, gestão, a chance das coisas darem errado é muito alta. Então, não adianta nada, né, o empresário abrir uma empresa e esperar ter um retorno muito bom e depois de 2, 3 anos acabar tendo dor de cabeça porque sua equipe não estava efetivamente preparada. Então, fica aí a dica, fica aí a mensagem, fica também o nosso contato para quem tiver interesse.
E como a gente comentou logo no início, a gente está aqui à disposição para quem tiver perguntas, dúvidas. Bom, pessoal, de novo gostaria de agradecer aí a presença, a participação de vocês. Bom, fica com Deus aí, espero que a informação apresentada possa ter contribuído aí para o entendimento e conhecimento. Obrigado, e a gente se encontra em breve. Até logo, até mais.